Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu decidi começar um vlog de leitura. Já tem um tempinho que eu não posto vídeo assim, eu até gravei eu comecei a gravar uma maratona 24 horas e aí eu não finalizei. E aí eu decidi começar de novo esse mesmo vídeo, só que com outros livros. No caso, eu pretendo ler aí e cronometrar 24 horas de leitura e aí ver quanto tempo eu demorei para fazer essas 24 horas e também quais livros eu li, o que eu achei e tudo mais. Eu acho que o último vídeo que eu postei é aquele vídeo falando que eu ia ler 18 livros até dezembro, até o final do ano, né? E não vai acontecer. Eu acabei já lendo 7 livros, mas hoje já é 6 de dezembro, então ainda faltam 11. E não vai acontecer, a gente não vou ler, não vou ficar correndo. E também agora eu já tô com outra vibe, assim, eu já estou super empolgada para começar o novo ano e fazer as leituras do ano que vem. Eu tenho uma meta, assim, super longa, assim, grande, pro 2023. Então, já tô nessa vibe. E eu acabei também abandonando 2 livros. É muito raro eu abandonar livros, então isso também me desanimou, me atrasou, porque eu tava lendo os livros achando chato, e como eu não gosto de abandonar, eu fiquei insistindo, assim, muito neles, até eu ter coragem de desistir. Então, assim, não vou ficar com essa meta de ler 50 livros nesse ano, provavelmente não vai acontecer. E aí eu queria ler um livro, assim, divertido, que eu acho, assim, que eu vou realmente gostar. Primeiro porque, como eu disse, eu abandonei 2 livros nos últimos dias, então eu queria ler uma história que me empolgasse, me divertisse bastante. E também porque eu quero finalizar o ano, mais importante do que ler aí os 50 livros, eu agora quero finalizar o ano tendo lido livros muito bons. É porque eu também, gente, terminei de ler o Novembro de 63, mas assim, achei bem chato em algumas partes. Então eu quero ler um livro legal, que eu vou me divertir e que eu vou ficar empolgada. E aí, gente, eu escolhi ler o livro Jogador Número 1, do Ernest Cline. É um livro bem antigo, né? Eu tenho ele nessa edição que é comemorativa. Essa edição é comemorativa de 10 anos, né? Ela foi lançada em 2021. Eu comprei na Bienal do Livro, foi bem barato. É uma edição, assim, bem trabalhada, bem bonita. E eu acho que vai ser uma história que eu vou gostar muito, porque eu gosto desse tipo de livro, gosto de livros, assim, que são com jogos. E muitas pessoas que eu sinto similaridade entre os nossos gostos literários, adoram esse livro, então estou muito empolgada. Talvez não seja bom, porque pode ser um sinal aí de que eu me decepcione, mas eu tô com uma expectativa de que vai ser um livro divertido, talvez a minha última leitura do ano, então eu estou bem animada. Eu já li do Ernest Cline, O Armada, que todo mundo detesta, não gosta, fala que é muito ruim. E assim, ele não é excelente, mas eu gostei dele, então realmente tô com expectativas de que eu vou gostar muito. E aí eu vou contando pra vocês o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, se tá sendo divertido ou não. E eu estou lendo também o livro O Galinheiro, ou Só Galinheiro, eu não lembro agora, que é do mesmo autor de Nova Jaguaruara, que é um livro de terror brasileiro que eu adoro, que eu gosto demais. E eu já estou gostando muito desse livro, eu acho que eu já estou em 25% mais ou menos. E então também é uma leitura que eu comecei assim, porque eu sabia que eu ia gostar, que eu ia me divertir. Então, vou contando pra vocês também como tá sendo essa leitura. O Nova Jaguaruara é, assim, eu acho que um dos únicos livros de terror que eu já li que eu realmente fiquei com medo. Não sei se é porque foi um dos primeiros também que eu li, mas, assim, eu lembro de que quando eu terminei de ler, eu tive que dormir com a luz acesa. Isso nunca aconteceu, nem antes, nem depois. Então, realmente é uma história muito marcante na minha vida. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele lançou outro livro, e os 2 livros estão disponíveis no Kindle Unlimited, então se você tem assinatura, dá pra você ler aí de graça, né? Então, mas eles são, esse O Galinheiro, pelo que eu tô vendo, assim, o Nova Jaguaruara, ele tem uma vibe terror de coisas sobrenaturais, e esse tá mais vibe terror, assim, de seres humanos que são cruéis, então já é bem diferente uma história da outra. Mas, assim, a vibe bem divertida, tô gostando bastante. E aí eu vou contando pra vocês conforme eu terminar de ler, se eu continuei gostando e tudo mais. E é isso. Hoje já é o dia
seguinte. E eu li hoje 4 horas, e eu li 1 hora ontem. E aí, gente, eu vim, né, fazer a atualização do que eu estou achando do livro. E, gente, muito divertido, assim. É aquela farofada que eu já imaginava que seria. Eu estou na página 130. No caso, eu li as 4 horas. Não foi, assim, 4 horas redondo, foi um pouco menos. Só esse livro aqui. Então, eu acabei lendo uma média de páginas menor, assim, do que eu tô acostumada. Mas ele é um livro da Intrínseca, então a diagramação dele é bem, assim, pequenininha, apertadinha. Então, eu acabei lendo menos páginas por hora. Mas, mesmo assim, é uma leitura bem, assim, fluida, rápida, muito divertido. Como eu disse, assim, é uma farofada, um monte de referência de cultura pop e também a jogos, né? É exatamente o que eu imaginei que seria. Então, tô me divertindo bastante. Acho que eu fiz uma boa escolha em ler esse livro nesse momento. E provavelmente eu vou aí terminar bem rápido, em mais 2 dias, talvez, 3. Então, é isso. Tem algumas partes, assim, que são meio machistas, porque esse mundo, assim, de games, ele tem umas piadocas, assim, meio close errado. Mas eu decidi abrir mão do meu ar de crítica pra só aproveitar mesmo. Porque realmente tá sendo bem divertido. Ontem, a 1 hora que eu li à noite. Eu li o Galinheiro, né, que eu disse que eu já tava lendo. Só que como eu tava lendo à noite, eu fiquei com medo. E não foi nem que eu fiquei com medo da história mesmo. Eu fiquei com medo de ficar com medo conforme eu continuei a ler. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa muito assustadora por causa da minha experiência com outro livro desse autor. Então eu achei melhor começar outro livro e ler O Galinheiro durante o dia. E o livro que eu comecei é o The Good Lie, que é um livro que eu peguei lá no Kindle também, que é um livro em inglês de suspense e investigação. E ele tá bem, assim, legal também, bem divertido. Até o momento tá só na introdução, né, apresentando personagens. E no momento estamos acompanhando aí uma psicóloga, uma terapeuta, que lida com pessoas que têm impulsos de assassinos. No caso, são pessoas que pensam em matar pessoas. E aí ela tem aí, assim, ela trata essas pessoas, né, para que elas não cheguem, de fato, a cometer esses assassinatos. E, eventualmente, não sei se é spoiler, acho que não, porque tá bem no início, mas eu não sei também se faz parte da sinopse do livro. Eventualmente, um dos pacientes dela acaba, de fato, cometendo um assassinato. E aí ela começa a se questionar se será que ela tá fazendo os tratamentos errados, se é culpa dela. Em paralelo a isso, tem também um serial killer aí que está sendo investigado, no momento do livro ele foi capturado, mas como é o início, eu imagino que não seja ele o verdadeiro serial killer. Mas enfim, tá um livro bem divertido, é um livro em inglês, e eu decidi pegar ele por ser em inglês mesmo, porque esse ano eu não li nenhum livro em inglês, eu acho, se eu me recordo bem. E ano que vem, uma das minhas metas é ler mais livros em inglês, até pra eu poder... com o negócio lá do Caminho dos Reis, gente, que eu fiquei muito... Na época eu não queria comprar o livro porque tava caro, aí eu pensei, eu vou ler a versão em inglês, e aí eu achei que eu não ia entender. E também porque aqueles livros de fantasia que eu comprei, eu não consegui ler ainda, por achar a escrita difícil. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso ler mais livros em inglês, porque eu quero ler histórias que nem sempre estão disponíveis no Brasil, então eu quero ter essa oportunidade para isso. Primeiro, eu preciso melhorar meu vocabulário, então ano que vem eu quero ler mais livros em inglês, então o ideal é começar assim com essas histórias que eu sei que são fáceis, para depois, no futuro, começar a ler fantasia, né? Mas, enfim, tô gostando, já é um tipo de livro que eu gosto, né? De uma temática que eu tô bem, assim, habituada. E tô gostando muito do Jogador Número 1 também, e do Galinheiro, então eu estou bem feliz. Provavelmente esses vão ser aí os 3 últimos livros que eu vou ler no ano. Acho que vou finalizar o ano lendo bons livros, e também não quero correr demais. Falei que eu vou cronometrar e de fato estou cronometrando, mas é porque eu sempre marco de qualquer forma. Mas eu não vou, assim, correr desesperadamente para terminar de ler eles,
porque eu quero realmente aproveitar a história e, no momento, estou gostando bastante. Olá, eu acabei de terminar de ler O Jogador número 1, e aí eu decidi vir aqui conversar um pouco. Como eu já tinha falado, eu gostei muito, assim, muito divertido, muito uma farofona mesmo, e eu acho que foi uma ótima leitura. No início eu tava tentando, assim, eu tava pensando sobre como seria interessante para quem conhece todas as referências do livro, mas com o passar do tempo, assim, são tantas, mas tantas, tantas referências que eu acho difícil que alguém tenha todas essas referências previamente, assim, antes de ler o livro. Algumas das coisas eu fiquei curiosa para assistir e conhecer, algumas eu já conhecia, mas algumas eu ignorei, assim, tipo, li os nomes, mas ignorei, porque chega um tempo que fica até um pouco cansativo, mas é muito divertido, porque é um universo, assim, muito interessante, que faz referências a coisas que a gente já gosta, e é uma história muito cativante. Eu tava lembrando também do Armada, né, que foi, no caso, o primeiro livro que eu li. A maioria das pessoas critica muito o Armada, né, e fala que esse é muito melhor. E realmente, quem leu o Jogador número 1 primeiro e foi ler o Armada, com certeza ficou mesmo muito decepcionado. E o Jogador número 2, que eu sei já que existe, realmente não precisa, porque não tem nada aqui que precisa ser continuado. Provavelmente eu vou ler, né, no futuro distante, não pretendo ler por agora, mas realmente a história começa e termina muito bem. Devia ter continuado só com esse. Eu acho que tem, né, um filme, se eu não me engano. Talvez eu assista. Acho que no filme deve ser bem assim divertido, porque tem a referência à visualização das coisas, né, às quais o livro faz referência. Então eu acho que deve ser bem legal. Na metade, assim, começou a ficar meio triste, porque é uma situação triste se você para pra pensar que essas pessoas estão vivendo aí essa vida através de um jogo. Então tem uma parte que o personagem principal tá ali meio decadente, e aí eu fiquei meio mal por ele, mas aí terminou tudo muito bem, de um jeito muito bom e com uma moral da história muito, assim, que eu concordo muito, então eu fiquei muito feliz. Hoje já é dia 13, então já tem aí muitos dias que eu comecei esse vlog, que eu comecei essa maratona 24 horas. Até o momento eu li 15 horas, eu acho que eu li um pouco mais de 15, mas não bati as 24 horas. Vou continuar, gente, até dar as 24 horas, mesmo que demore um mês, porque já deram aí 6 dias, né? Então, mas eu vou continuar. Tô lendo ainda O Galinheiro e o The Good Lie do mesmo jeito. O The Good Lie agora eu já tô bem assim avançada. Ele ficou bem mais interessante. Eu acho que ele é um livro que vai focar bastante, como eu acho que eu tinha mencionado, que é sobre uma psicóloga que avalia e conversa e trata pessoas com impulsos de assassinos. E aí, no caso, agora sim, os dois personagens principais se encontraram. E aí, no caso, ela está fazendo um perfil de um possível suspeito daqueles assassinatos lá que eu tinha comentado. E aí, no caso, ela tá dando bastante explicação de como que funciona, de como são serial killers e tudo mais. Pra mim um pouco repetitivo, porque eu assisto eu já assisti muitas séries sobre casos reais e também séries de investigação. Por exemplo, Criminal Minds é umas séries preferidas, assim, que eu mais gosto. Então eu já sei, assim, como funciona, nomenclaturas, pelo menos, assim, de forma... Sei o que ela tá falando, né? Não é que eu sei muito, é que eu sei o que ela já está falando, né? Então, meio que tá sendo repetitivo pra mim, mas ao mesmo tempo é interessante. Então, eu acho que seria interessante pra quem tem interesse nesse tipo de história e não sabe muito, não conhece muito, porque ela tá, assim, o livro tá explicando
termos e tudo mais. Mas eu tô bem, assim, curiosa pro que vai acontecer, como vai se desenrolar aí a história. O Galinheiro, eu já não tô gostando tanto, preciso ser honesta. Eu gostei muito mais do Nova Jaguaruara. Eu acho que porque, como eu disse, o Nova Jaguaruara, ele tem aquela pegada do terror sobrenatural. E o Galinheiro é um livro de thriller, de investigação sobre assassinatos e pessoas reais. Não tem o terror sobrenatural. Acho que por isso que eu não tô gostando tanto. Mas, assim, mesmo assim, já tô em 50%. Vou terminar de ler também. Mas aí, quando eu terminar, conto pra vocês e conto quantos dias eu demorei pra realmente ler essas 24 horas, porque, pelo visto, vai demorar bem mais do que eu imaginava. Mas, enfim, é isso e até o próximo take. Oi, gente! Hoje é sábado e eu acabei de terminar de ler O Galinheiro. Eu li ele praticamente todo ontem e hoje. Eu comecei ontem, eu acho que eu tava no 39%. E eu terminei hoje. E eu acho que a última vez que eu falei desse livro, eu dei a entender, assim, que ele não tava tão de terror, que não tava tão assustador quanto o Nova Jaguaruara, que é outro livro desse mesmo autor. E, gente, terrível. É porque eu acho que ainda não tinha mesmo começado. Ainda não tinha mesmo, assim, começado a história, de fato. E, assim, horrível, muito absurdo, é bem, assim, marcante. Eu não fiquei com tanto medo, igual eu fiquei no Nova Jaguaruara, mas é, assim, uma história absurda. Horrível mesmo, assim, é muito absurdo. Mas eu gostei muito de ter lido. E por ser um livro nacional, eu sempre gosto muito de ler livros nacionais. Ano que vem, inclusive, nas minhas metas, eu quero ler mais livros nacionais. E eu também terminei o The Good Lie, ontem mesmo eu terminei. E foi bem legal também. É um thriller, assim, um livro de investigação bem padrão. Mas foi interessante, eu me surpreendi no final. Eu acho que eu poderia ter imaginado, porque depois que eu descobri, foi óbvio. Mas ao mesmo tempo foi interessante. Acho que ele é um pouco enrolado, assim, tem umas partes da personagem principal falando da vida pessoal dela que acho que, não sei, talvez poderia ser menos enrolado, mas mesmo assim eu gostei bastante. Inclusive, já peguei também emprestado lá no Kindle outro livro dessa mesma autora, porque eu fiquei bem curiosa pra ler, né, outras histórias dela. E aí, ao total, mais ou menos, deram aí 20 horas de leitura. E eu decidi, gente, que eu vou terminar esse vlog, porque não vai dar as 24 horas. E assim, eu quero começar agora um vlog de leituras de Natal, então vou mudar o tema. E aí, não fiz as 24 horas, até porque era pra ter sido bem mais rápido, né? Era pra eu ter lido essas 24 horas aí em poucos dias e se estendeu aí por mais 10 dias. Eu acho que já tá na hora de terminar esse vlog. É isso, comenta aqui embaixo se vocês já leram O Galinheiro ou Nova Jaguaruara e se vocês gostaram. E se vocês pretendem ler leituras temáticas de Natal. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.